Mitos e crenças do mundo inteiro carregam os mesmos elementos comuns, mesmo entre povos que não tinham contato entre si. Nossos ancestrais não eram cientistas nem historiadores, eles retrataram o mundo e sua história através da arte mítica. O conceito de mito, como usaremos aqui, não é de algo mentiroso ou supersticioso, mas uma expressão artística sobre o universo, antes que existisse a ciência ou a teologia revelada. As memórias eram preservadas na forma de poesias orais, repassadas e recontadas. Se tais mitos coincidem mesmo que estes povos nunca tenham se encontrado, os pontos de semelhança entre eles seriam a prova de uma memória ancestral? Existiria a memória da primeira mulher e da primeira mãe da humanidade? Neste episódio da série Ancestrais, vamos avaliar como a memória da mãe primordial difundiu-se entre povos e religiões do mundo inteiro, tornando-se na religião das deusas. Vamos comparar o relato bíblico sobre Eva com tais deusas e rastrear semelhanças, mas também as diferenças e como a Bíblia parece ter sido intencionalmente escrita para corrigir as narrativas míticas que podem ser outras versões do mesmo fato e da mesma pessoa. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde a história, a arqueologia, a antropologia, a filosofia, a ciência e a arte conversam com a teologia cristã. Este vídeo é parte de uma sequência que deve ser assistida em ordem e está repleto de generalizações e simplificações que podem ser expandidas através da bibliografia abaixo do título. Lembre-se que as imagens não representam a realidade dos personagens descritos, são meramente ilustrativas, a não ser quando legendadas. Culturas paleolíticas e neolíticas encontramos estatuetas retratando uma mulher. A maioria foi encontrada na Europa, mas também foram achadas no norte da África, Oriente Médio e Sibéria. As mais antigas foram esculpidas em pedra de calcita ou calcário, em osso, marfim e argila queimada. A arqueologia conhece desde o século XIX umas 200 estatuetas como estas, todas de tamanho pequeno, até no máximo 40 centímetros. A maioria representa mulheres com coxas, quadril e seios grandes e a cabeça normalmente sem os detalhes do rosto. Os antropólogos costumam chamar essas estatuetas de Vênus, em referência às deusas da sexualidade em geral, retratadas nuas, embora o real uso destas pequenas estatuetas da pré-história é um total mistério. A mais famosa Vênus paleolítica é a Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria. A datação por radiocarbono feita nas camadas de solo ao redor de onde ela foi encontrada apontaram 25 mil anos, o que é, na verdade, a data do solo onde ela estava e não a data da estatueta. Sua cabeça está coberta com o que pode talvez ser a representação de cachos, quem sabe tranças, ou ainda uma cobertura ritual que está cobrindo seu rosto como artesanatos usados por xamãs de períodos posteriores. Existe imensa dúvida se ela representa uma deusa, se é uma ancestral, se é uma sacerdotisa, uma mulher grávida ou o autorretrato de uma mulher que a esculpiu, ou ainda uma boneca usada por alguma criança. E talvez todas essas opções possam ser verdadeiras. Culturas mais avançadas seguiram produzindo esse tipo de estatuetas femininas. A cultura Half, datada de 6.000 a 5.100 a.C., na Mesopotâmia, apresenta a figura feminina voluptuosa, sentada, segurando seus seios, um padrão que vamos ver nas deusas da fertilidade no Oriente Próximo. A cultura Mehrgar, do Vale do Indo, datada de 3.000 a.C.,
mostra uma figura voluptuosa com grandes seios projetados entre os braços em pose sensual e, neste caso, ela usa um penteado elaborado e tais personagens começam a ser retratadas com um rosto, com olhos e alguma expressão facial. A segunda estatueta mais famosa é a estatueta datada do Neolítico e foi encontrada na região da atual Turquia, no sítio arqueológico de uma das mais antigas cidades do mundo, Çatalhöyük, sul da Anatólia. Ela estava dentro de depósitos de grãos, como um tipo de amuleto das colheitas. Consistia numa mulher sentada num trono com guarda-braços em forma de leoas e foi datada de 6000 a.C. Este exemplar pré-histórico reflete a antiguidade do culto das deusas que milênios depois veremos entre os gregos e também foi levada para Roma na forma do culto de Cibele, a senhora retratada sentada sobre um trono de feras, cultuada na Frígia, na mesma região da Anatólia, que era também retratada entre leões no culto de Diana dos Efésios, a Mãe Virgem de muitos seios, também cultuada no litoral daquela região, em divisas com as ilhas gregas. Esta mesma Diana dos Efésios que aparece sendo combatida pela pregação do apóstolo Paulo contra os ídolos na cidade de Éfeso. Basta alguns exemplos para notar a universalidade inquestionável do culto da deusa mãe. O culto aos mortos é a base da religião na África e Oceania, e nestas regiões a deusa mãe é amplamente conhecida como Azazeia e Afuá, deusas da fertilidade, do amor, da procriação, da paz, verdade e deusa da terra, de Akan, como na África, de Gana e da Costa do Marfim. Ela também é chamada de Mãe dos Mortos e Mãe Terra. Ela não tem templos e é adorada nos campos agrícolas. Enquanto o planeta Terra é o símbolo de Azazê e a Vênus é o símbolo de Azazê Afuá. Nanaboluco e nomes variantes da mesma deusa-mãe estão presentes entre povos como os Fon, Daomé, Ewe, Igbos e Yorubás da África, na Oceania, desde os aborígenes até as tribos insulares. Essa deusa-mãe tem vários nomes. Hina é a grande deusa da Polinésia, deusa da fertilidade, do parto, das colheitas, às vezes associada a outras deusas, inclusive como Mãe Terra. Os maores a chamam de Mãe Terra e dizem que o Pai do Céu teve com ela 70 filhos. Ela se chama Haumea para os nativos havaianos e Angeia para os aborígenes da Austrália. Entre os povos pré-colombianos, há uma infinidade de versões desta mãe ancestral que personifica a terra. Akma é seu nome entre os Inuits. Atahensik é a deusa dos iroquenses, do casamento, do parto e das mulheres, enquanto os indígenas Lakota a chamavam de Hanyapi-Ui e também a associam à lua, talvez porque a lua e seu movimento mensal foi associado ao ciclo menstrual por eles e muitos outros povos que tornaram a lua um tipo de deusa. Os povos Hopi e Navajo e entre os nativos do sudeste dos Estados Unidos existe uma forte tradição sobre a Mãe Terra descrita como a avó-aranha ou mulher-aranha, co-criadora da Terra e humanidade. Os maias e os povos mesoamericanos tinham grandes centros de culto à deusa-mãe e ela era Timalma para os astecas. Para os incas e povos andinos da Sul-América, ela era Pachamama, a Mãe Terra, senhora da fertilidade, vista como uma senhora carregando colheitas de batatas e folhas de coca. Nas florestas tropicais, os Tupi
contavam sua origem quando Nhanhepapa, o avô do céu, criou tudo, incluindo sua esposa Nhanhejari, a avó do céu. Mas brigou com ela e só não destruiu tudo porque ela o acalmou com música. Por todo o continente asiático, ela também é muito cultuada, tendo muitos nomes e versões como Beyaive, entre os povos Sami da Sibéria. Entre os antigos turcos, cazaques e povos das estepes asiáticas, Umai é o nome da deusa mãe, em turcomano Ege, que significa mãe. Os escritos zoroastristas ainda conservam o nome de Zan, uma mulher como personificação da terra. E no sânscrito, Kzan, a terra, evoluiu para a deusa materna Prithvi, que assumiu todos os aspectos divinos femininos no hinduísmo, manifestando-se em várias outras deusas, inclusive adorada em tradições budistas. Na fronteira entre a Índia e Birmânia, o povo Meitei adorava várias deusas, entre elas Puhobi, uma deusa agrícola da fertilidade. Os chineses têm uma deusa mãe nominada Xiwangmu, chamada de Seiobo pelos japoneses e de Taovohug pelos vietnamitas, que de várias formas nos lembra a ideia da bíblica Eva. Sem estes nunca terem tido qualquer contato com a Bíblia hebraica ou com os povos do Oriente Médio. A deusa-mãe chinesa, por exemplo, tem vários títulos diferentes, como Rainha-Mãe, Mãe Dourada e Primeira Governante, Velha Mãe Não Nascida. E olhando para o lado das terras bíblicas, por coincidência ou não, ela também é chamada de Rainha-Mãe do Ocidente, tendo seu palácio no Monte Kunlun, a oeste da China. Um de seus símbolos é a Ursa Maior, e seu mítico palácio no oeste ficava próximo ao Jardim dos Pêssegos da Imortalidade, que ela servia aos seus convidados que se tornavam imortais. Não há como não lembrar do relato de Eva, que vivia num jardim com frutos da árvore da vida que concediam vida eterna. Na Europa, na crença dos antigos eslavos, o nome da deusa mãe Ziva significa vida, assim como também o nome hebraico Eva também significa vida. Lituanos a chamavam de Zeme, nórdicos a chamaram de Jord. Entre os celtas ela recebeu nomes como Litavis, Brigit e Danu. Relacionada com a primavera, ela é Easter entre os germânicos, palavra que originou o termo usado em inglês até hoje para Páscoa. Ela é Cautis Equa dos ugrianos, Turan dos etruscos, Zames, Mati dos bálticos, Prende dos albanianos e especialmente presente em múltiplas formas entre romanos e gregos, tanto como Reia ou Gaia, deusas que representam a personificação do planeta ou da Terra como mãe de tudo e de todos. No crescente fértil podemos observar na antiga Suméria En ou Anu, o deus paterno celestial, que fertilizou a terra, fazendo da deusa Ki a mãe dos deuses, animais e dos homens. Ki, a deusa suméria da terra, era uma personificação da terra equivalente à Gaia dos gregos. Este casamento entre o céu e a terra, chamado de hierogamos, que é como antropólogos chamam o casamento sagrado, está presente em todas as culturas ancestrais já citadas, em especial entre os xamânicos da Sibéria, América, Oriente e Oceania, ou entre povos como celtas, helênicos, no Egito e em todo o Oriente Próximo. Isso é uma prova de que todas estas culturas tiveram uma origem comum, quando no passado todos os povos estavam juntos e acreditavam numa mesma matriz religiosa. Interpretando Deus a partir deles mesmos como pessoas,
Raciocinaram que, se Deus era o pai, todo pai produz seus filhos através de uma mãe. Já que vimos no episódio passado que todos eles, em geral, acreditavam que foram formados do barro, logo, a terra que produziu o material do qual foi feito o corpo do homem era, então, o útero, ou seja, a mãe do homem que foi feito do barro. E como a terra dava vida às plantas e estas alimentavam a tudo e todos, a terra era a doadora de vida, o útero original de toda a matéria viva. Quando os antigos viram que o corpo e ossos voltavam a ser pó, interpretaram que tudo estava voltando ao útero original e, por isso, desde que há Homo sapiens, há sepultamentos. Basta observar que a pré-história registra universalmente a prática de sepultar ou embalsamar os mortos em posição fetal, que também é muito comum de ser assumida durante o sono dos seres humanos. Aliás, muitos sepultamentos antigos são encontrados com os corpos tendo suas mãos embaixo do rosto, postas como um travesseiro, como se o morto estivesse dormindo no útero da terra e esperando acordar renascido em um novo tempo e um novo corpo ressurreto. É possível que a prática de, desde cedo, sepultar pessoas com seus objetos fosse inicialmente uma prática para eles, ao acordarem, terem seus pertences mais estimados ao seu dispor. Igualmente, a prática de ser sepultado com entes queridos, para que, ao despertarem, encontrassem imediatamente os seus amados. É possível que esta fosse a crença original de um sono até a ressurreição, mas esta crença original, tornada em costume de sepultamento, foi sendo mudada através do tempo. É notável que, assim como vai findando a pré-história, a prática de sepultamento fetal ou com as mãos em posição de sono vai desaparecendo do registro arqueológico e o sepultamento mais elaborado vai surgindo com óbvias ideias de que o morto ia para uma vida do outro lado da morte, num mundo para o qual o morto transportava os seus objetos mais estimados. Esse desenvolvimento progressivo das crenças no pós-vida pode ser comprovado ao estudar as crenças sobre o mundo dos mortos dos sumérios e de outros povos muito antigos. E você tem um episódio especial sobre isso aqui no nosso canal. Neste sentido, a Mãe Terra, agora uma senhora da vida e da morte, precisava ser personificada numa mãe tribal muito antiga. E isso foi feito não uma vez, mas muitas vezes. Isso explica também porque a memória desta mulher foi sempre vista como um tipo de sacerdotisa que consultava o mundo dos mortos. Para evitar esta idolatria, os hebreus nunca tiveram mulheres como sacerdotisas, apesar de terem tido profetisas mulheres. É como se os hebreus estivessem tentando corrigir a memória distorcida sobre Eva, a senhora do jardim, esposa do primeiro lavrador, a mãe da humanidade, e a mulher que viu seu filho Abel, o primeiro homem a ser morto, e teve que sepultá-lo. Embora tenha sofrido modificações culturais pelos povos de outros lugares do mundo, ela está na Senhora da Costela, que, segundo os mitos da Suméria, habitava o jardim de Dilmun, onde as feras não matavam cordeiros, e ainda na figura grega de Pandora, a primeira mulher dada de presente ao homem pelos deuses como punição, a qual, por curiosidade, abriu a caixa dos males, liberando a morte, doença e sofrimento. Todas estas variantes sobre
A primeira mãe, ou essas variantes sobre a Eva bíblica, também estão nas deusas celestiais do crescente fértil. No céu babilônico, onde hoje vemos a constelação de Coma Berenice e parte da constelação de Virgem, estava a deusa Fronda, uma mulher segurando um ramo de tamareira. Ela também era Sarpanit, a deusa mãe e consorte de Marduk. Seu nome significa brilhante, às vezes também associada ao planeta Vênus. Seu nome também é um jogo de palavras que significa criadora da semente ou criadora da vida, o mesmo significado do nome hebraico Eva, e associada à deusa Aruru, aquela que criou a humanidade segundo algumas versões dos babilônicos, e também conhecida como Erua, Ganzu, Ishtar, Inanna ou Belit, em outros países onde ela tinha estes nomes. Próximo à constelação babilônica de Fronda está a constelação de Sulco, a deusa segurando um ramo de cevada, também conhecida como Shala, uma deusa agrícola do plantio. Nos mitos, ela era esposa de deuses da tempestade como Haddad ou da fertilidade como Dagon, dos quais a agricultura dependia, e no qual Shala era um tipo de deusa da compaixão e senhora dos grãos da colheita. Estariam as constelações da antiga Babilônia fazendo uma releitura da Senhora do Jardim do Éden, o lugar dos frutos, da prosperidade, a esposa de Adão, que foi o primeiro agricultor? Releitura, memória modificada, fusão de personagens, sincretismo de mitos, idolatria, tudo isso aconteceu e transformou a primeira mãe humana em diversas figuras diferentes, dando origem às deusas que foram sendo associadas à própria terra, pois o Criador havia dito que o homem era pó e ao pó voltaria porque da terra foi criado. Os cientistas dizem que somos poeira das estrelas, e isso é verdade. Se levarmos em conta que todos os elementos químicos da Terra foram feitos do conteúdo de estrelas que explodiram, mas isso é algo que a Bíblia já anunciava em apenas linguagem teológica há muito e muito tempo. Quando eu digo que a memória sobre Eva foi modificada, estou apenas dizendo que o livro de Romanos capítulo 1 diz sobre os politeístas, de que estes, tendo evidências sobre o Criador, preferiram adorar as coisas criadas, tornando nulos seus raciocínios e assim fazendo ídolos, que eram, na verdade, desejos seus, projetados em deuses que eles imaginaram. Foi assim que um dos primeiros ídolos criados pela humanidade foi a modificação do Deus celestial e a criação de uma esposa ou consorte para ele, que seria então a própria terra, depois atrelada à figura histórica de Eva, a primeira mulher e a mãe da humanidade. Basta olhar para o mundo atual e ver que ainda cultuamos a figura feminina de santas, de deusas ou de entidades femininas e maternas, para comprovar o quão fácil os nossos ancestrais adoraram a sua mãe e outras mães ancestrais das famílias de onde eles surgiram. Perceba, por exemplo, o quanto a figura materna nos é querida e quando ela se vai e nós ficamos órfãos, o quanto ela nos faz falta. Esse respeito que é belíssimo que sentimos pela figura materna e a saudade que sentimos de nossa própria mãe, unido a uma crença em vida após a morte, é sem dúvida o primeiro passo para que alguns começassem a conversar com a mãe que se foi. E com o tempo, essa conversa se transformou em orações, e com o tempo, as orações em um culto, e com o tempo, a mãe se tornou uma santa, e com o tempo, a santa se tornou uma deusa. Em matéria de divinização da terra, o Egito se constitui uma honorável exceção, interpretando o papel no Hierogamos, fazendo do céu a deusa Nun e da terra o deus Geb.
Ainda assim, Geb, a palavra egípcia para terra, se relaciona etimologicamente com Gaia, ou com Ceres, ou com Ki, e outros nomes para divindades telúricas, mas, mais uma vez, provando a origem comum de todas as crenças, inclusive na etimologia das palavras. Mas cada religião das civilizações antigas foi também um longo processo de intercâmbios culturais e evolução religiosa. O panteão egípcio, por exemplo, foi constituído como uma unificação de várias divindades de esferas locais, de várias cidades egípcias diferentes, com culturas independentes umas das outras, que depois foram assimiladas no tempo do Egito Império. Hathor é uma deusa maternal vinda de tradições egípcias concorrentes, talvez tribos mais ligadas ao gado, onde a deusa é retratada como uma vaca, uma mulher com cabeça de vaca ou uma mulher com chifres de vaca envolvendo o disco solar. Sua relação também está conectada com a beleza, o amor e com a esposa divina. Muitas vezes ela tanto é a mãe e consorte do deus Horus, esposa do rei, deusa da vida e da morte, muito popular inclusive além das fronteiras do Egito, nas terras de Put, nas terras da Líbia, da Núbia e até de Canaã. Ela era particularmente invocada pelas mulheres grávidas ou aquelas que queriam ser mães. Sua imagem, com mulheres com os braços curvos como chifres, pode ser rastreada desde a pré-história na forma da equivalente a Vênus do Neolítico egípcio. E, aliás, no período grego, ela foi igualada a Vênus dos gregos e romanos. A paleta de Narmer já tem o rosto feminino combinando as orelhas e chifres de vaca que voltam a aparecer nas figuras do templo de Dendera, dedicado a Hathor e repleto de astrologia e constelações. No Egito Antigo, a constelação de Virgem foi cultuada desde os primórdios desta civilização, simbolizando inocência, virtude, fertilidade e realeza divina. No Egito Antigo, o equinócio da primavera passava pelas estrelas de Virgem justamente na época da colheita do Egito. A constelação era conhecida como donzela do campo de trigo, com um feixe e uma foice, da qual os egípcios adoravam a estrela principal de Virgem chamada Spica, símbolo da estrela do trigo. Outra imagem egípcia desta constelação é como a deusa Ísis segurando o Horus bebê, deus do sol. Ísis e Hathor, por muitas vezes, se mesclam ou são sincretizadas, se confundem, e não eram a única divindade egípcia maternal. Em todas as culturas, o arquétipo da deusa-mãe estará presente com uma referência de Eva. A deusa-mãe sempre esteve associada com a leoa, a rainha dos animais, desde a sua origem na Anatólia e Suméria, quando a deusa se sentava entre leoas. Seu culto também migrou, ainda em tempos pré-históricos, lá da Anatólia, a região da Turquia, onde está a cadeia de montanhas do Ararat, para o Egito, onde a leoa Sekhmet era uma deusa da guerra, da cura, protetora dos faraós e que também os levava para a vida após a morte, o que são os mesmos atributos religiosos da deusa Inanna na Suméria, da deusa Ísis e depois da deusa Hathor no Egito. A leoa também era uma divindade solar. Eventualmente, com o tempo, sua adoração no Baixo Egito dividiu a deusa em Sekhmet, a leoa, e Bastet, a deusa gato, uma mais bélica e selvagem e a outra uma deusa mais doméstica e sensual. Por sua vez, os semitas copiaram a Inanna suméria e imaginaram as estrelas da constelação de Virgem como Ishtar, a rainha das estrelas ou a rainha do céu, conceito que migrou para a Grécia, onde associou-se, além de Ceres, a deusa Hera,
rainha-mãe, e também Afrodite, a deusa do planeta Vênus, uma deusa do amor, embora a deusa do amor seja, em geral, uma entidade diferente da deusa-mãe. Pode parecer estranho que os gregos tenham tido essas várias deusas e elas têm a mesma lembrança de personagens ancestrais comuns, mas na verdade, quando você estuda a formação do panteão grego, a semelhança da formação do panteão egípcio, estes deuses e deusas eram divindades de cidades diferentes que num período posterior foram unificados no mesmo panteão mitológico. No panteão cananeu, a rainha do céu era chamada de Asherá, representada como uma mãe divina que oferece os seus seios. Em Canaã, ela foi elevada ao status de esposa de El, o Deus Supremo. A Bíblia mostra os profetas hebreus condenando seu culto, que era praticado em jardins e com postes ídolos, outra referência distorcida ao jardim do Éden e à árvore da vida, ou à árvore do conhecimento do bem e do mal. Como a deusa mãe estava associada à vida e à morte, não demorou até ela incorporar aspectos da justiça. De volta ao mundo helênico, os gregos associaram a constelação de Virgem com a deusa Dike, deusa da justiça, moralidade, julgamento. Neste sentido, a figura da constelação de Virgem aparece segurando a balança, inclusive nas constelações. Dike teria vivido na Terra durante a Era de Ouro, quando não havia guerras, não havia doenças, nem morte, e não sabiam navegar. Mas os homens se tornaram mesquinhos e Dike voltou para o céu, deixando a humanidade a definhar moralmente. A Era de Ouro, descrita pelos mitos gregos, é equivalente ao período bíblico do Jardim do Éden, quando havia um estado de natureza idílica e ausência da morte, e a Era de Prata, que vem a seguir no mito grego, quando os homens se corromperam, termina no dilúvio de Deucalião. É correspondente à Era pré-diluviana na Bíblia, que terminou com o dilúvio de Noé. Aqui temos uma memória do Éden que foi ressignificada em Eva como Dike, conferindo um arquétipo de Senhora da Justiça à nossa primeira mãe. Mas versões de Eva também podem estar associadas com as raízes que deram origem aos mitos de Deméter e depois de Perséfone. O mito grego tem várias alusões à memória ancestral sobre Eva. Deméter é a deusa agrícola dos gregos, chamada de Ceres pelos romanos. O culto de Ceres é muito arcaico na Península Italiana. Já na Grécia, Deméter é um culto tão arcaico que não pode ser rastreado, mas já foi equiparado à deusa de Creta, que segura serpentes. A Cibele da Anatólia, sentada entre os leões, e especialmente a Ísis do Egito, a mãe ancestral. Não há dúvida de que para os gregos ela era a constelação de Virgem. Deméter é o nome composto de de, que é um prefixo grego derivado da palavra da língua ática, onde ge significa terra, e o conjunto meter do seu nome evoluiu de línguas indo-europeias que significa mater ou mother, ou, em português, mãe. Deméter é a mãe terra. De certa forma, ela é Gaia, vista numa nova geração dos deuses olimpianos. Como toda deusa da terra, ela estava de alguma forma ligada à vida e à morte, sendo, portanto, uma deusa em algum aspecto do submundo, com os quais se faziam rituais secretos nos cultos de mistério das Eleusis, com o objetivo de vencer a morte. Temos um episódio sobre este tema das Eleusis e cultos secretos aqui no canal, confira. Ela era a deusa do trigo, do centeio, dos grãos e dádivas da terra. Os cultos de morte e retorno, que celebravam ritos da vegetação e retorno desta na primavera, tão comuns em suas versões em todo o mundo antigo, ocorreram na Grécia através do culto de Perséfone, considerada a filha de Deméter com Zeus.
que fora sequestrada por Hades, o deus do mundo dos mortos. Agora que vimos todas essas incríveis semelhanças religiosas e míticas, o quadro pode ser reconstruído, unindo os pontos comuns do culto da deusa mãe e comparando com as origens como descritas na Bíblia. Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e que, devido ao pecado, na morte, ele voltaria para o pó, pois da terra ele foi criado. Quando o homem começou a cultuar a natureza em lugar do Deus Criador, a própria terra recebeu uma personificação como se ela fosse nossa mãe. Seu culto foi atrelado à nossa primeira mãe, a Eva, a mãe da vida, esposa do primeiro lavrador, e por isso a figura da deusa está tão associada a cultos agrícolas. A senhora do jardim, como Eva foi no Éden, a senhora das frutas, dos grãos, e depois também a senhora da morte. Ela foi adorada como a deusa mãe, e seu culto foi levado do Antigo Oriente Próximo por todos os ancestrais dos povos do mundo inteiro. E isso explica a incrível semelhança temática e universal de uma deusa da vegetação, do jardim, uma deusa da maternidade, da vida, da morte e da terra.